Olá, eu gostaria de apresentar o nosso software para cirurgia plástica, né? É um sistema totalmente web, voltado para consultórios e clínicas que fazem cirurgia plástica e procedimentos corretivos, ok? Esse sistema de cirurgia, ele já é um sistema que a Triax Informática desenvolveu há mais ou menos uns 10, 12 anos atrás e ele era totalmente local. Agora estamos lançando essa versão web que é para facilitar os acessos, facilitar o trabalho, né? E ter um pouco mais de mobilidade com relação aos dados e informações. Toda essa estrutura foi baseada na nossa versão local. Tá? Nós temos alguns clientes que já utilizam esse software há mais de 10 anos e agora nós achamos importante lançar essa versão web. Ok? Nós vamos fazer um acesso aqui pelo login do administrador para a gente ter uma visão ampla de todo o sistema, tá? Ele tem os níveis de acesso, né? Mas depois eu vou mostrar, né? Que é o acesso do operador e o acesso do administrador. O administrador tem acesso a todo o sistema, tá? A todas as funções do sistema. Tá? A do operador é limitada a algumas coisas, mas é mais de acesso gerencial. Bom, o sistema ele consta de quê? A parte de cadastros, consultas, alterações, exclusões e os relatórios de gerenciamento e de controle. Okay? Na parte de cadastro, o ponto principal é o cadastro da ficha médica. Tá? Nesse cadastro aqui é onde serão coletadas todas as informações necessárias para que o médico faça o acompanhamento e o gerenciamento, né, das informações dos pacientes. Okay? Essa ficha ela foi baseada em uma ficha operacional de um cliente nosso de muitos anos. Né? Ele deve ter uns 13 anos que ele é nosso cliente. E a gente achou bem completa a ficha dele, né? A ficha de controle. Então nós pegamos como base para poder criar esse formulário de cadastro. Okay? Nesse cadastro aqui, ele automaticamente vai gerar um número dessa ficha, né? um número randômico de 6 dígitos, né? Que o próprio sistema gerencia isso. Ele vai te pedir a data do cadastro, a data que está sendo feito o cadastro dessa ficha. E aqui que começa realmente as informações, tá? Se for um paciente já cadastrado, você vai apenas selecionar o nome dele aqui nessa lista, ok? E ele vai automaticamente identificar esses dados aqui, ó. Perfeito? Tá? Ele identificando esses dados aqui, ó, tá? O cadastro vai passar, você selecionou o nome dele aqui, não é necessário preencher esses campos aqui. Tá? O próprio sistema vai coletar essas informações e cadastrar na ficha. Se for um paciente que não é cadastrado no sistema, vocês vão manter esse campo aqui da forma como está, né, com essa situação, selecione o paciente e preencher aqui, daqui para baixo, tá? Que a hora que for feito esse preenchimento aqui, esses dados cadastrais eles vão ficar armazenados na tabela de pacientes, ok? Se for um cliente já cadastrado, selecionou aqui, passa a preencher daqui para baixo, ó, do estado civil para baixo, tá? As outras informações são as medidas do paciente, tá? Aqui que vão começar a ser coletadas e administradas as informações dos pacientes, tá? Aqui são informações de situações antes e depois dos procedimentos cirúrgicos, tá? A parte de IMC aqui, ó, depois que é preenchido o peso e a estrutura, o próprio sistema vai calcular o IMC, o índice de massa, né, desse paciente e já vai cadastrar no banco de dados, no sistema, tá? Ele não aparece aqui, mas na gravação da ficha ele faz o cálculo e grava isso nas informações. Tem as outras partes, né, que é o histórico clínico. O histórico clínico é para que seja colocado aqui situações que o paciente já tenha, porventura, passado, né, algum outro tipo de cirurgia, algum outro tipo de problema médico, né, que tenha sido necessário a intervenção. Tá?
Na parte de exame físico é onde serão colocadas as informações referentes ao estado físico atual do paciente, tá? Como peso, situações do exame físico que vai ser solicitado para ele, ok? Essa parte aqui de alergia medicamentosa é saber colocar com bastante clareza a que tipo de medicamentos o paciente ele tem alergia ou tem uma certa rejeição, tá? Para que o médico fique bem ciente dos riscos, né? Com relação a medicamentos ministrados de forma perigosa, perfeito? A parte de antecedentes médicos é uma parte muito importante. Os antecedentes médicos do paciente. Se ele já teve algum outro tipo de problema clínico, se ele é hipertenso, se ele tem problema cardíaco, alguma informação que isso vai ajudar o médico e o cirurgião a tomar uma posição com relação aos procedimentos que porventura venham a ser feitos. Ok? Os antecedentes dos familiares também é muito importante para que ele faça um apanhado geral do paciente, né? Antecedentes familiares como diabetes, como problemas cardíacos também, problemas de hipertensão, alguma situação dentro da família, dos familiares que possam, por algum motivo, né, também afetar diretamente ao paciente. Tá? Essas informações são muito importantes serem preenchidas. Tá? O planejamento cirúrgico é uma prévia, né, do que vai ser feito, como vai ser feito, tá? Quando que foi planejada essa cirurgia, colocar uma data para que seja feito um acompanhamento do paciente, né, das reais condições para um futuro, um procedimento cirúrgico. O tipo de cirurgia que ele deseja fazer, né, o tipo de cirurgia que vai ser necessário ser feito, tá? É um campo aqui que depois eu vou mostrar, tem um local onde pode ser cadastrado todos os tipos de cirurgias e procedimentos, né, para facilitar. O valor que vai ser cobrado para essa cirurgia ou esse procedimento que vai ser executado, a forma de pagamento, se é um pagamento à vista, parcelado, e a descrição desse planejamento, né? Como por exemplo, o que vai ser necessário, quando que vai ser feito com mais certeza, a forma de pagamento, como vai ser feito o pagamento e etc. Né? São observações referentes a esse planejamento cirúrgico aqui. Tá? Nessa parte aqui de dados da cirurgia, são informações que serão necessários ser preenchidos, tá? Por exemplo, o tipo de cirurgia que vai ser feito, o dia, a data, né, da cirurgia ou do procedimento, qual cirurgião que vai efetuar o procedimento, o anestesista responsável, o tipo de anestesia que vai ser utilizado ou que foi utilizado, né? Se é uma peridural, se é uma anestesia geral. Os auxiliares que vão participar desse procedimento, né, desses procedimentos, o auxiliar da direita, da esquerda, o auxiliar geral, e as observações da cirurgia. Quais serão, como se fosse um projeto, né, um planejamento do que vai ser feito na cirurgia. Perfeito? Aqui embaixo são situações que também é muito importante que elas sejam preenchidas, né? Se no caso de retirada de mama, se a mama direita foi retirada, sim ou não, mama esquerda, sim ou não, se foi feito algum procedimento de abdômen, se foi feita uma lipoaspiração, essas informações é bom serem preenchidas, tá? Essa parte de baixo aqui, ó, para um caso de um procedimento de uma prótese mamária, né, por exemplo, um silicone, né, qual o tamanho que vai ser usado do lado direito, a marca e o número do lote desse material. A mesma coisa para o lado esquerdo, a marca e o lote que vai ser utilizado. Isso aqui é muito importante para efeitos de garantia, de confiabilidade no produto que está sendo utilizado, tá? Esse campo aqui de baixo é o pós-operatório, que é um campo que deve ser preenchido ao longo do acompanhamento após a cirurgia ou procedimento que foi executado. Tá? Informações de acompanhamento, evolução do paciente
e etc. Tá? Isso aqui é muito importante para que o médico tenha conhecimento, né, e tenha informações com relação a esse paciente. Ok? Após o preenchimento disso, é só gravar dados, que esses dados ficarão armazenados no sistema. Ok? A outra parte de cadastro aqui, ó, são as fotos, né? Depois eu acredito que já seja permitido a utilização de fotos digitais, né? Então nós criamos essa situação aqui, ó, para que seja armazenado no sistema fotos referentes, né, ao paciente. Ou seja, seleciona-se o nome do paciente aqui, ok? E se anexa informações, fotos, né, e imagens do paciente, como por exemplo fotos tiradas antes do procedimento, após o procedimento e depois da liberação do pós-operatório, tá? Que são informações, é um banco de dados muito importante para que o médico tenha essas informações e esses dados sempre em mãos, tá? Esse campo de referência aqui é referenciar a imagem, né? Por exemplo, são várias fotos, então imagem foto 1, foto 2, foto 3, que o próprio sistema vai vincular essa referência a esse paciente, ok? Na parte de cadastros aqui, ó, aí vem as outras informações, dados da agenda, né? É o cadastro da agenda diária, né? Ou agenda prévia da semana, do mês. Isso aqui pode ser lançado até datas infinitas, por exemplo, né? Então, seleciona-se o paciente, a data e hora da consulta, o tipo de consulta, né, de agendamento que vai ser, se vai ser uma consulta, um retorno, uma reconsulta, uma revisão ou uma outra situação qualquer que requeira um horário específico para ser consultado, né? O médico que vai atender a essa consulta. O sistema ele consegue gerenciar quantos médicos forem necessários, tá? Porque ele separa a agenda conforme o médico, tá? Então, se numa clínica ou num consultório se tem mais de um médico, você pode montar a agenda aqui que o próprio sistema gerencia essas informações separadamente, tá? O local onde vai ser feito essa consulta, né? Se vai ser na clínica, no consultório, no hospital, no local onde que o paciente esteja, tá? E observações referentes à marcação desse horário, tá? Para que vai ser, o que vai ser necessário, o que é um lembrete que seja para o próprio profissional, né? Se solicitou algum exame, uma série de coisas. É uma marcação de agenda bem específica, ok? Continuando aqui na parte de cadastros, né, vem a parte de dados do paciente, tá? Só que esses dados de paciente aqui, quando é feito o cadastro da ficha médica, se não é um paciente já cadastrado, ele já automaticamente já cadastra esses dados do paciente, tá? Mas nada impede de ser feito apenas o cadastro dos dados do paciente, os dados pessoais do paciente, e posteriormente abrir uma ficha para esse paciente, tá? Que cai naquela situação de selecionar o nome do paciente que ele busca os dados, ok? Dados dos médicos é o cadastro do quadro, né, de médicos, por exemplo, o nome, a especialidade que ele atua, celulares, e-mail e observações referentes a esse profissional, tá? Como por exemplo, se ele dá plantão em algum outro hospital, se ele atende final de semana, se ele atende em qualquer dia e horário, alguma informação para se criar o banco de dados com todos os profissionais que vão utilizar o sistema, ok? Continuando aqui na parte de cadastros, né? Aí vem a parte de cadastrar os dados dos auxiliares, né? Que também é um cadastro muito importante para que se tenha um banco de dados de informações daqueles profissionais que podem ser localizados, né? E ser consultados a qualquer momento, tá? É importante o preenchimento total desses dados aqui, ó, como dados de CPF, RG, endereço, né? Porque quando é feito a emissão do recibo de bonificação por auxílio, né, por ter auxiliado em algum procedimento, é muito importante porque o recibo ele pede esses dados de CPF, ok? A parte de cadastro daqui para baixo, ó,
São dados das cirurgias, é aquilo que eu expliquei anteriormente com relação ao dados da ficha médica. Você pode criar um banco de dados com todos os tipos de cirurgia e procedimentos que são executados e efetuados pelos profissionais desse consultório ou desta clínica. Perfeito? As marcas, o que são dados de marcas? É aqueles procedimentos das próteses, né? Das próteses, os materiais que são utilizados. Então, para se cadastrar, né, a marca, quem é o fornecedor direto disso, a hora que é feito o cadastro dos fornecedores, você vai ter a lista de todos eles aqui. E observações referentes a esse produto que está sendo cadastrado. Ok? E por último, o cadastro de fornecedores, né, que são os dados... Opa, um momentinho, por favor. Que são os dados dos fornecedores, tá? Que são os dados de quem é o fornecedor, o contato ou representante dele no local, endereço, telefones, né? Que se possa localizar com mais rapidez o contato dessa empresa, e-mail, CNPJ e o tipo de material específico, né? O principal material que ele atua, né? Que ele comercializa. Fica bem fácil de se localizar um fornecedor. Ok? A parte de cadastro de dados financeiros é onde são gerados os recibos de pacientes e os recibos de bonificação dos auxiliares. O cadastro de recibo de paciente ele é bem simples, o preenchimento dele. Tá? Nesse caso aqui, o próprio sistema gera um número, tá? É colocada a data que foi gerado esse recibo e o valor. Seleciona-se referente a que paciente é esse recibo, tá? E a referência desse recibo, qual procedimento que foi feito, qual tipo de cirurgia, o que é referente a que esse recibo, tá? Essa parte de baixo aqui, ó, se o recibo for para o próprio paciente, né, que ele vai utilizar esse recibo para efeito de imposto de renda ou de declaração no plano de saúde, de cobertura parcelada, não importa. Não é necessário esse preenchimento aqui embaixo, tá? O próprio sistema vai identificar as informações através do nome aqui, ó. Se, por exemplo, o paciente não for a pessoa que vai ser direcionado o recibo, um exemplo, né? A minha esposa fez um procedimento, ela é o paciente, mas quem vai pagar a conta sou eu. Então, aqui embaixo vem o meu CPF e o meu nome, porque o recibo vai ser direcionado para mim. Perfeito? O cadastro de recibo dos auxiliares já é um cadastro mais direto, mais objetivo, né? Por quê? É o próprio auxiliar que está emitindo esse recibo, dizendo que ele recebeu o pagamento dele, a bonificação dele. Então, é só o preenchimento da data, o valor, selecionar aqui qual que é o paciente, qual que é o auxiliar, desculpe, que está emitindo esse recibo, o mês de referência e o ano. Mês de referência, por exemplo, fevereiro, ano 2015, para que o sistema gerencie os recibos emitidos, né, recebidos durante um determinado período do ano, desculpe. O cadastro de utilitários aqui são dados do cabeçalho, é aqueles dados que vão acima do recibo, né, nos relatórios, né, como o nome da clínica ou o médico do consultório, o endereço, o telefone, o cabeçalho, tá? Isso aqui é feito apenas uma vez, tá? E o cadastro de senhas de usuários, né? Por exemplo, o administrador ele tem o poder e a condição de gerar senhas e logins de acesso para outros, né? Para outras pessoas, para outros operadores que vão ter acesso ao sistema. Só o administrador consegue fazer isso, tá? No caso aqui, o operador não tem como fazer. Desculpe. A parte de consultas. A parte de consulta basicamente é a visualização e a separação de informações que foram feitas no cadastro, tá? Dados da ficha por nome, ok? Eu preciso localizar uma determinada ficha, mas então eu não sei o nome todo do paciente. Então eu coloco parte do nome ou o primeiro nome, não importa. Eu vou pegar aqui, ó, Leite, um exemplo, né? E mando pesquisar. Ele vai trazer para mim todas as fichas, né, que tem o nome Leite no nome do paciente, tá? No caso aqui ele trouxe essa daqui, que é Leite, ele trouxe um outro aqui para baixo, e enfim, ele separa as informações assim, ó, dados pessoais do paciente, né, as medidas do paciente, histórico, exatamente aquele espelho
da ficha que foi cadastrada antes, tá vendo? Pós-operatório, dados de cirurgia e assim por diante. Tá? Consulta de fotos da ficha. Por exemplo, você lembra que aqui atrás eu disse que pode ser anexado fotos e imagens do paciente, né? Você consegue visualizá-las aqui, ó, tá? Então, por exemplo, eu quero ver as fotos do procedimento de um determinado paciente. Então, eu pego um paciente qualquer aqui, né? Ele vai buscar para mim no banco de dados. Se tiver alguma foto dele lá, ela vai aparecer aqui uma relação. Então, eu posso visualizar essas fotos. Eu seleciono qual foto aqui, ó, eu desejo ver e mando abrir. Eu vou visualizar a imagem aqui, tá? Perfeito? Ótimo. Voltando aqui atrás. Continuando aqui na parte de consultas, aí vem as outras informações. Dados da agenda, eu quero visualizar qual que é a minha agenda. Então, por exemplo, eu abro aqui qual médico, eu quero ver o doutor ou a doutora tal, e pego o período de data aqui, ó, que vai me mostrar quais os horários que eu tenho, os dias que eu tenho marcado, os pacientes, as informações e etc. Tá? É aquilo que eu disse. O sistema gerencia quantos médicos forem necessários. Tá? Dados da agenda, nós já vimos agora. Dados do paciente, são dados pessoais, né? São aquele cadastro dos dados, nome, endereço, telefone, contato, né? E etc. Dados dos médicos que estão cadastrados, que são aquelas informações lá que nós vimos agora há pouco. Eu consigo ver o médico, a especialidade, os telefones de contato, qual que é o e-mail de contato e observações referentes a esse profissional. Tá? Que também é da mesma situação. Se eu não souber o nome, eu coloco parte do nome, ou o que contenha no nome que ele acha para mim. Ok? Mesma coisa para os auxiliares, os tipos de cirurgia, os dados de marca por nome. Eu quero uma determinada marca, eu busco, ele vai me trazer as informações. Tá? E dados de fornecedores, que é a mesma situação. Ó. Ele sempre vai ter um campo que eu, colocando um nome ou parte do nome, ele localiza para mim. Se eu quiser ver todos, eu deixo o campo em branco, ele traz todos os fornecedores que estão cadastrados lá. Tá vendo? Isso é muito útil na hora de pesquisar alguma coisa, né? Os dados financeiros, aqui vem os recibos que foram emitidos por data, né? E os recibos que foram emitidos por data para os auxiliares. Como que funciona isso aqui? Eu coloco aqui um período, por exemplo, vou pegar um período bem grande aqui nesse campo de teste e mando buscar. Ele vai trazer para mim todos os recibos que foram emitidos, tá vendo? Com o número do recibo, o valor, quem que é o paciente e assim por diante. Tá? E eu consigo visualizar. Se eu quiser saber dentro do mês tal, quais os recibos que eu emiti, né? Eu consigo visualizar todos eles. Tá? A mesma coisa para os recibos dos auxiliares. Consulta de senhas é só para visualizar o login e senha das pessoas que têm acesso ao sistema. Isso só o administrador tem acesso. Ok? A parte de alterações é também uma continuação desses procedimentos anteriores. Tá? O que foi cadastrado pode ser alterado. Perfeito? Basta que eu faça o quê? Aí eu vou alterar os dados de uma ficha, por exemplo. Aí eu venho aqui e seleciono o nome de um paciente. Deixa eu pegar um paciente aqui de teste. Ó, tá? Eu abro aqui, ele me traz todas as informações que foram preenchidas no cadastro. Tá vendo? Ele traz todas as informações aqui, ó. E aqui eu posso mexer, visualizar, alterar e salvar os dados novamente. Ok? Perfeito? Olha aqui, ó. Ele tem várias informações, dados da cirurgia, o pós-operatório, uma série de coisas. Tá vendo? Tudo que foi preenchido lá atrás. Ok? Tá. Então vamos aqui, ó. Continuando. A parte de consultas aqui, ó. Também eu consigo visualizar, ó, desculpa, nós estávamos nas alterações, né? O mesmo procedimento para outras informações, tá? Seguindo sempre o mesmo critério. Seleciono quem eu quero ou o que eu quero alterar e faço as alterações, gravando, ele vai atualizar. Também para os recibos, tá vendo aqui, ó? Os recibos, o que são? Por exemplo, eu quero alterar um recibo que foi emitido para um paciente, mas eu não sei a data. Então aí eu pego uma data grande
e vejo qual que é o recibo. Então ele vai trazer todos os recibos para mim, tá vendo? Todas as informações, só que ele traz dessa forma aqui, ó. Ele traz um com o botão gravar, traz o outro, eu vejo qual que é, faço as alterações e gravo, sem problema nenhum, ok? Vamos voltar aqui, ó. Tá? A mesma coisa para os recibos dos auxiliares, o mesmo procedimento. Eu quero alterar algum recibo que foi emitido no mês tal, eu seleciono aquele período de data e ele vai me trazer todos os recibos e eu faço a alteração naquele que eu preciso fazer. Tá? As alterações de utilitários aqui é se eu quiser alterar os dados do cabeçalho dos relatórios. Tá? Isso aqui também é muito raramente utilizado. Alteração de senhas. O que é essa alteração de senhas? Por exemplo, eu tenho alguma pessoa que tem acesso ao sistema e eu quero alterar ou o login, ou a senha pessoal, né? Ou mesmo bloquear, né? Deixar inativo o acesso dele no sistema. O administrador consegue fazer isso. Perfeito? A parte de exclusão também é uma continuação dessas informações. Tá? Eu quero excluir uma determinada ficha, eu seleciono e excluo. Eu quero excluir uma foto de um determinado paciente. Eu clico aqui, abro, né? Seleciono qual paciente, ele vai me trazer todas as imagens dele e eu elimino aquela que eu acho que tem que ser eliminada. Perfeito? Mesmo procedimento, ele vai trazer todas as fotos, eu visualizo qual foto que é e tenho a condição de excluir. Então eu visualizei a foto aqui, ó. Eu vou ver essa imagem que eu quero excluir. Eu venho aqui, teclo excluir, ele sai daquela base de dados, né? Aquela informação ela é excluída do sistema. Ok? E assim os procedimentos são os mesmos para as outras informações. Eu tenho que dar uma referência, né? O que ou quem eu quero excluir e simplesmente confirmo ou não o procedimento. Tá? Exclusão de dados financeiros é a mesma coisa. Eu seleciono aqui, por exemplo, no caso de recibos, né? Eu quero ver os recibos de um determinado mês, né? Eu trago todos os recibos, ele vai trazer todos os recibos aqui para mim, tá vendo? Com o número deles. E aquele que eu quiser excluir, eu simplesmente venho aqui no final aqui, ó. Pera aí, deixa eu voltar aqui e pegar um período menor, né? 1 do 2, 31 do 12. Tá? Ele não trouxe nenhum, porque não tem nenhum aqui. 1 do 1, 2, 3, 4. Tá? Ele vai trazer os recibos aqui e aqui embaixo, no final aqui, ó, eu digito qual o número do recibo eu quero excluir e teclo excluir. Ele vai sumir da minha base de dados. Ok? O mesmo procedimento também é utilizado para excluir algum recibo de algum auxiliar, de algum colaborador que eu não queira mais no sistema. E posso também excluir senhas de usuários, né? Eu quero um determinado usuário não utiliza mais o sistema, eu posso vir aqui e simplesmente excluir o acesso dele. Perfeito? A parte de relatórios também é uma parte importante. Se eu, por exemplo, se eu precisar imprimir a ficha desse paciente aqui para levar ou anexar em algum prontuário, em algum hospital ou em alguma clínica que ele esteja se recuperando, eu posso fazer, imprimir, eu seleciono qual que é o paciente e imprimo, né? Por exemplo, vamos pegar um paciente aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um que eu sempre uso de teste aqui, ó, Ricardo Leite, tá? E a gente tecla pesquisar. O que vai acontecer? Ele vai abrir o relatório, perfeito? Ele vai abrir a ficha, né? o relatório dessa ficha aqui, ó, daquela ficha que eu selecionei, com todos os dados, né? Separar dados do paciente, medidas, histórico clínico, né? Alergia, medicamentos, todas as informações que foram cadastradas na ficha, ok? Então isso aqui é muito importante, é muito interessante ter essa informação sempre à mão, tá? Aqueles dados do cabeçalho são essas informações aqui de cima, ó, que eu disse anteriormente, que elas são muito pouco utilizadas assim para alteração, né? Só em algum caso, tá? Ok.
O mesmo serve para os outros relatórios, né? Por exemplo, os relatórios de dados de agenda, né? Ele também, você dá um período de data, né? Data início e data fim aqui, ele vai trazer as informações da agenda, né? Com quais são os pacientes, os horários, os dias e horários que tem atendimento e os médicos que vão atender fazer aquela agenda, que vão atender aquela agenda. Dados dos pacientes, médicos, né? São informações de impressão que tanto você pode consultá-las em tela, como pode emitir um relatório das mesmas, tá? A emissão do recibo do paciente e do auxiliar, mesmo porque quando é feito o cadastro aqui, ó, do recibo do paciente ou do auxiliar, o sistema já, na finalização do cadastro, ele já te dá a opção de imprimir aquele recibo. Esse relatório aqui, ó, é a mesma situação por número do recibo ou por data, né? Eu seleciono aqui, ó, eu digito aqui um período, né? Ele vai me trazer uma série, quer ver? Vamos ver aqui, ó, 1 do 1 até 31 do 12. Ele vai me trazer uma relação com todos os recibos que tem, e lá embaixo eu tenho um campo que eu digito, eu quero reimprimir esse recibo tal, ele reimprime o recibo. O mesmo para os recibos dos auxiliares, tá? Eu jogo em que data, procuro o recibo que eu quero fazer a reimpressão e mando imprimir normalmente. E aqui embaixo, e essa parte aqui é um relatório com a lista, né? A lista das senhas, né? Caso eu queira fazer imprimir uma lista, né? Com todos os usuários do sistema, o administrador tem como fazer essa impressão, tá? Ter esse documento em mãos, ok? Aqui a navegação, né? A parte tem a área do paciente aqui, que futuramente a gente vai discutir, né? Quais seriam os campos, né, que o paciente possa ter acesso. Por exemplo, acesso ao próprio prontuário, ao prontuário pessoal dele, né, para visualizar alguma coisa, imprimir alguma receita ou alguma informação que ele queira, tá? E o acesso à área do operador. O administrador aqui do sistema, ele consegue navegar de uma área para outra. Lá, eu saí da área do administrador e fui para a área do operador. E consigo voltar para a área do administrador, ó. Ok? O operador não consegue fazer isso. O operador só tem acesso à área do operador. Perfeito? Então, basicamente é isso. É um sistema muito completo, muito prático, né? Nós já temos ele sendo utilizados há muito tempo, tá? Em outros clientes, né? E agora com essa versão web, a gente acredita que vai poder ajudar um pouco mais, né? No dia a dia dos profissionais. Porque hoje é muito raro uma pessoa não ter um smartphone, né? E esse sistema, qualquer lugar que tenha acesso à internet, você consegue abrir esse sistema num smartphone, num tablet, num iPad, num qualquer mecanismo que tenha acesso à internet, tá? Aqui nessa parte de baixo aqui, ó, tem o acesso à nossa página principal, né? Para que vocês possam conhecer um pouco mais da nossa empresa, né? Os procedimentos, o que nós fazemos, né? A área de atuação. Eu já estou nessa área há mais de 30 anos, então eu tenho muita experiência com análise e desenvolvimento de software, né? Faço projetos de consultoria também, né? Apesar de já desenvolver softwares já específicos, nós também fazemos, né? Eu também faço a consultoria e desenvolvo de acordo com o que o cliente necessite, tá? Ele está carregando a página aqui, aguardar um instante, por favor. Certo? E aqui a gente tem para conhecer um pouco mais, né? Aqui nós temos os nossos clientes, né? Que são diversas áreas de atuação. Nós temos diversos clientes, né? Que utilizam softwares, né, da nossa empresa, e agora acreditamos que com o desenvolvimento desse novo software a gente possa fazer parte aí também dessa área de atuação, ok? Agradeço a atenção, espero que tenha dado para ter uma noção do que é o nosso software, né? E estamos abertos aqui, ó, aqui embaixo vocês vão poder ter acesso ao contato com a gente, e ficaremos muito, muito satisfeitos de poder atender e fazer uma visita sem compromisso para explicar melhor, né? Tirar detalhes, minimizar, né? Qualquer dúvida que possa ter, ok? Muito obrigado e aguardamos o contato.